Glória a Deus, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus aqui essa noite? Glória a Deus, louvado seja o Senhor por esse tempo, por essa oportunidade de estarmos em sua presença. Para a glória de Deus, tivemos um culto abençoado com a presença do Senhor, manifestada no nosso meio aqui logo mais cedo. Mas cada culto é um culto, amém? São pessoas diferentes, o louvor é o mesmo, a ministração é a mesma, mas são pessoas diferentes. Então nós cremos que até pode ser parecido o mover do Senhor nos dois cultos, mas sempre vai ter alguma coisa diferente, amém? Então talvez alguma palavra que eu usei eu não use agora, ou use uma palavra que eu não usei no primeiro, mas eu creio que aquilo que está separado para a gente viver junto aqui nesse horário, nós iremos viver juntos, amém? Aquilo que Deus reservou para você essa noite vai ser derramado sobre a sua vida, amém? Você acredita nisso? Eu creio, glória a Deus. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1, amém? 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. Fui informado agora que nosso primeiro culto não deu para transmitir, deve ter tido algum problema, alguma coisa deve ter acontecido, né? Então nós estamos transmitindo o segundo culto, por isso seja bem-vindo você que está aí pela internet, que a glória de Deus te encontre aí, amém? Então abra sua Bíblia comigo aí, 1 Samuel 16, versículo 1. Quem encontrou, sinaliza dizendo amém. Eu encontrei. Então vamos lá. Consegue abrir aí para o pessoal acompanhando aqui? Esperar. Isso, vamos lá então. Vamos ler junto? Vamos lá. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Encha um chifre de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e diga: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E Samuel disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, Deus abençoe, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Espírito Santo de Deus, nós lhe entregamos mais uma vez o governo desse culto. Sabemos que o Senhor trabalha de acordo com aquilo que o Senhor deseja fazer, então nós te agradecemos pelo aquilo que já aconteceu essa noite, e te agradecemos pelo aquilo que o Senhor vai fazer agora também, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença, que seja de acordo com a sua vontade esse momento, mas nós te pedimos que no nome de Jesus, o Senhor tenha o nosso coração por completo agora. Sonda o nosso coração e nos conhece o verdadeiro Pedro, não o pregador Pedro, não o missionário Pedro, mas o Pedro verdadeiro. Assim o Senhor conhece cada uma das pessoas que estão aqui, não pelo título que elas têm, não pela atividade que elas fazem, mas por quem elas são, pelo coração delas. Então diante dessa revelação que o Senhor tem, meu amigo,
eu lhe peço que essa noite o Senhor alinhe o nosso coração com o do Senhor e traga a tua vontade revelada pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, meus irmãos. Essa mensagem, eu já ministrei ela uma vez aqui na igreja, mas hoje à tarde eu tive a nítida certeza de que o Senhor queria que eu ministrasse ela mais uma vez. Então, grande parte dessa mensagem, alguém que estava em uma das quartas-feiras passadas, faz algum tempo já, vai relembrar de grande coisa que eu vou dizer aqui. Mas a grande maioria dessa palavra eu não ministrei ainda. É algo que o Senhor me deu, mas eu senti uma direção tão clara essa tarde para ministrar sobre isso, tendo o entendimento de que o Senhor queria compartilhar algo conosco. Então, quando a gente olha para 1 Samuel 16, o versículo do qual nós lemos, nós vamos ver o seguinte contexto, a seguinte situação, irmãos. Deus está tendo uma conversa com o profeta Samuel. Conversa essa onde Deus está perguntando a Samuel, dizendo: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei para que não reine mais sobre Israel? E Deus continua aquela conversa dizendo para Samuel: Samuel, vem que eu vou te mostrar um novo rei do qual eu quero que você unja no lugar de Saul. Esse é o texto do qual nós lemos, é uma conversa de Deus com o profeta Samuel. Só que para a gente entender, meus amigos, esse texto, eu preciso compartilhar com você um contexto histórico, uma introdução para que você entenda o porquê nós estamos em 1 Samuel 16. Então eu lhe peço de presente a sua atenção nesse momento. Eu lhe peço de presente o seu coração para que você possa receber aquilo que Deus está querendo derramar sobre a sua vida nesse lugar. Então vamos lá. Depois que o povo de Israel foi liberto do Egito, a partir desse momento da libertação do povo, o povo de Israel vivia um governo de forma teocrática. O governo de Israel era um governo teocrático. O que é, Pedro, um governo teocrático? Um governo teocrático era onde Deus reinava sobre o povo de Israel. Um governo teocrático é onde não existe uma representação ou uma intermediação do governo. Um governo teocrático, como era o governo de Israel, era o fato de Israel ter apenas o Senhor como rei. Não tinha um homem para definir o que era certo e o que era errado. Não tinha um homem para definir quais seriam as escolhas do reino. Existia o profeta Samuel, apenas era uma representação da pessoa de Deus para Israel. Mas a forma que o governo realmente existia para Israel era um governo teocrático, onde Deus era o rei, aonde o povo estava completamente submisso ao governo de Deus. O profeta Samuel era uma representação desse governo. Então isso era um governo teocrático, aonde Deus governava 100%. E até aí, meus amigos, está tudo bem, está tudo rolando bem. Mas de repente, em algum momento da história, o povo de Israel começa a olhar para as outras nações. E aí eles vão começar a perceber que cada nação tem um homem pelo qual eles podem chamar de rei. Então eles olham para os filisteus e percebem que lá existe o rei dos filisteus. Eles vão olhar então para os amalequitas e vão perceber que lá existe Agag, rei dos amalequitas. Mas quando eles olham para a sua nação, mas quando Israel volta os olhos para a sua nação, eles vão perceber que eles não têm alguém que os olhos deles vejam, que eles possam chamar de rei. Eles olham para Samuel e vê Samuel é apenas uma representação, mas eles olham para a nação deles, para o governo deles, e começam a sentir falta de ter um rei, de ter um homem pelo qual eles podem chamar de rei. E aí a Bíblia vai então nos relatar que o povo começa a pedir um rei. O povo começa
a chegar em Samuel, clamando para que eles pudessem ter um rei. E aí a gente chega em uma parte da história muito interessante, meus amigos. A Bíblia vai contar que Samuel se entristece com esse pedido do povo, até que Deus, então, preste atenção nisso, Deus então entra na conversa. E aí quando Deus entra na conversa, Deus chega para Samuel e diz assim: Samuel, não se entristeça, porque o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando o meu governo, o povo está rejeitando eu, para que não reine mais sobre Israel. Então Deus fala para Samuel e diz assim: Samuel, o povo quer um rei, dá para eles um rei. O povo quer um rei, o povo está me rejeitando, então entrega para eles um rei, segundo o coração desse povo. E aí entra na história um personagem que nós conhecemos muito pouco, um personagem que eu e você o definimos apenas pelo último momento de sua vida, porque vai entrar na história um homem chamado Saul. E olha aqui para mim com muita atenção. Quando eu falo o nome Saul, você já pensa em uma pessoa, em um homem que nós não devemos seguir de exemplo. Quando eu falo o nome Saul, você já lembra de alguém que foi desaprofado, e é verdade. Mas poucos de nós sabemos que Saul não começou do jeito que terminou. Pouco de nós sabemos que Saul não começou desaprovado. Irmãos, com muita atenção, aprenda isso comigo. A Bíblia relata para a gente, no começo do livro de Samuel, que Saul, quando foi ungido o primeiro rei de Israel, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, ao ponto de Saul profetizar. Agora me diga, no Antigo Testamento, profetizar era uma coisa rara. Nós não vemos muitos homens profetizando. Dá para contar nos dedos as vezes que a gente encontra no Antigo Testamento pessoas profetizando fora os profetas. E a Bíblia está dizendo que Saul, o Espírito do Senhor se apoderou dele, ao ponto de ele profetizar. Mas a maioria de nós não conhece a história de Saul nessa parte. A maioria de nós conhecemos apenas o momento em que ele errou. Mas o que eu quero essa noite trazer para você é que o começo da caminhada de Saul foi perfeito. O começo da caminhada de Saul foi aprovado. Mas no meio da história de Saul, atenção aqui, no meio da história de Saul, Saul fez algo tão pesado, tão agressivo, que Deus olhou para Saul e o rejeitou como o rei de Israel. Irmão Hélio, foi tão pesado que Deus não deu nem segunda chance para Saul. E eu lhe pergunto, o que Saul fez para Deus não lhe dar nenhuma segunda oportunidade? Foi cair em adultério? Não. Foi matar alguém? Não, foi ao contrário, por não matar alguém. Você sabe o que Saul fez de tão grave que fez Deus o rejeitar como rei de Israel? Desobedecer. E é mais pesado ainda, porque a Escritura afirma que Deus mandou Saul acabar com a nação dos amalequitas, exterminar até os últimos animais, irmã Michele. E você sabe o que Saul fez? Saul não adulterou, meus amigos. Saul não caiu em pecado. Saul guardou os melhores animais para entregar um sacrifício para Deus. Sabe o que eu estou afirmando aqui para você essa noite? Que Deus rejeitou um homem porque ele quis entregar um sacrifício para ele. É pesado, mas é necessário de falar isso. Você sabe por que Deus rejeitou? Porque para Deus não tem negociação, meus amigos.
A obediência sempre vai estar acima do sacrifício. Para Deus não tem nenhum papo, nenhuma historiazinha. A obediência sempre está acima do sacrifício. Se o seu sacrifício não nasce da obediência, para Deus está rejeitado. Deus rejeitou o sacrifício de Saul, não porque ele escolheu os bois errados, mas porque aquele sacrifício nascia de um lugar de desobediência. E para Deus não tem negociação. Para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu estou dizendo para vocês, meus amigos, isso é muito pesado, que Deus rejeitou um homem porque o sacrifício dele nasceu de um lugar de desobediência. Eu amo vocês, mas eu preciso falar. Não adianta você, mulher que está aqui, jejuar, fazer campanha, oração para Deus salvar o seu marido, se você não obedece a palavra e o honra como a representação de Cristo. E homens que estão aqui, não adianta você jejuar, você fazer campanha, sacrifício, não faltar um dia no culto, se você não aprender a honrar a sua esposa, a amar os seus filhos. Não adianta, meus amigos, adultos que estão aqui, fazer campanha, sacrifício de adoração para Deus salvar os seus filhos, se você não consegue guiar eles dentro do caminho do Senhor, se você não os ensina a amar o Senhor, se vocês estão em desobediência. Para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Então chegamos em 1 Samuel capítulo 16. Deus está tentando ter uma conversa com Samuel, porque Samuel gosta de Saul. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, como que ele não vai ter um sentimento por ele? Mas Deus está falando para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei como rei de Israel? Agora pasme, meus amigos, com muita atenção para mim aqui. Você sabe quantos anos Saul ficou rejeitado por Deus no trono? 40 anos. Isso não é pesado? Eu estou dizendo para vocês que um homem ficou 40 anos no trono, mesmo estando rejeitado por Deus. Me pergunte por que Deus permite isso, e eu tenho a resposta para você. Você sabe por que Deus permite que Saul fica 40 anos no trono, mesmo estando rejeitado? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus encerra ciclos, mesmo antes de removê-los. E repito mais uma vez: Deus encerra ciclos, mesmo antes de removê-los. E aqui está o perigo, porque a gente pode estar aplaudindo, a gente pode estar dando ouvido, a gente pode estar elogiando, a gente pode estar assistindo uma pregação no YouTube de alguém que já foi encerrado por Deus, o ciclo já se encerrou, ele ainda não removeu, mas já encerrou, e a gente está lá. Mas eu tenho uma oração: que Deus tire os nossos olhos dos Saús que Ele já rejeitou, e coloque os nossos olhos nos meninos, no Davi que Ele está levantando em meio às ovelhas do seu Pai. E quando eu digo isso, é porque o meu coração se alegra com uma notícia. Você sabe por que Deus deixou Saul ficar tanto tempo no trono rejeitado? Porque o tempo que Saul ficou rejeitado no trono era o tempo em que Deus estava preparando Davi para assumir aquele lugar.
Então sabe o que Deus está nos dizendo essa noite? É que é por pouco tempo que Deus vai permitir alguém que Ele já rejeitou ficar no trono. Porque Deus está levantando homens e mulheres, líderes, pastores no nosso meio, que são segundo o coração de Deus. E olha aqui para mim, em nome de Jesus essa noite, em nome de Jesus, o fato de alguém estar no trono não significa que é aprovado por Deus. Porque Saul ficou 40 anos sendo desaprovado por Deus. A aprovação não está no meu lugar, não está no lugar onde os meus pés estão, mas está no lugar onde o meu coração está. A aprovação não está no trono, está no coração. Entenda isso. Então, em nome de Jesus, eu declaro, e como no primeiro culto eu compartilhei com os irmãos, eu sinto que isso é uma palavra profética para Adonai. Eu sinto que a gente vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? Eu sinto que a gente vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, por que está tanta gente deixando liderança, deixando cargo? E eu quero que vocês lembrem dessa palavra. Isso está acontecendo porque Deus está restaurando o nosso coração a Ele. Porque quando eu digo para vocês que Deus vai tirar Saul, que já está rejeitado, mas que continua no trono, eu não estou falando que Deus vai matar essas pessoas, mas eu estou dizendo que Deus vai afastar elas por um propósito: para curar elas. Então existem Saús que foram desaprovados por Deus, rejeitados porque perderam o coração no meio da caminhada, e Deus irá afastar. Mas a gente não tem que se sentir feliz por isso, porque a gente precisa entender que Deus vai afastar não para perder essa pessoa, mas para ganhar ela de volta. Porque perdeu o coração no meio do caminho, e a única maneira de Deus trazer de volta é tirando do trono. Então, em nome de Jesus, entenda isso, que quando um líder cair, que quando alguém de referência abandonar, o nosso coração não deve ficar alegre. A gente tem que entender que Deus está tirando, porque Deus está recuperando o coração daquela pessoa. Deus está trazendo de volta. E para encerrar essa parte, eu quero declarar algo sobre vocês, em nome de Jesus. É por pouco tempo que Deus vai permitir Saul no trono, porque Deus está levantando os Davis no nosso meio segundo o seu coração. Eu tenho que compartilhar isso com vocês. Eu quero ler o versículo de número 1 de novo. Eu chego numa parte no texto em que Deus está olhando para Samuel e está dizendo assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, cara? Ele já está rejeitado. Mas tem um porém, Samuel. Olha isso. Pode passar para a próxima parte do versículo. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Meus amigos, vamos lá. Eu escolhi essa versão corrigida e fiel, porque ela é uma das versões que traz uma palavra que é a mais próxima do original bíblico, que é a palavra provido. Então nós vamos ter King James, nós vamos ter principalmente Almeida corrigida e fiel, que ela traz essa expressão. O Senhor dizendo para Samuel: eu tenho me provido de um rei.
Então a palavra provido ali, ela é uma das mais próximas do original bíblico, desse texto. E é engraçado, porque olha o que significa, meus amigos, a palavra provido. Significa ver, examinar, inspecionar e prestar atenção. Agora, pega esse significado e olha para esse texto. Olha o que Deus está dizendo para Samuel: enche teu vaso de azeite, vem, vai a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho visto, eu tenho prestado atenção, eu tenho examinado um rei. Agora, em nome de Jesus, me responda: Davi era rei? Sim ou não? Vamos lá, gente. Davi era rei? Sim ou não? Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Só que Deus está olhando para Samuel e está dizendo o quê? Eu estou vendo um. Agora eu te pergunto, irmão, você acha que nesse momento Davi estava no trono? Davi estava onde? Provavelmente pegando as necessidades de ovelha. Provavelmente correndo atrás de uma ovelha que fugiu. Mas Deus está dizendo o quê? Eu estou vendo, eu estou prestando atenção em um rei. Eu aprendo duas lições aqui. A primeira, isso daqui é para a sua vida, meu amigo. A primeira lição que eu aprendo com esse texto, e eu quero crer muito nisso, é que Deus, escute bem, Deus não enxerga a nossa realidade, Deus enxerga o nosso propósito. Eu quero repetir isso mais uma vez: Deus não enxerga a nossa realidade, Deus enxerga o nosso propósito. E é por isso que eu estou falando de um Deus, isso é muito precioso, irmãos. Eu estou falando de um Deus que olha para um morador de rua e não vê um morador de rua, mas ele vê um pastor que pode ser aquele morador de rua. Eu estou falando para pessoas que não eram crentes. Eu estou falando para pessoas que talvez eram de outras religiões. Eu estou falando com gente que não era tão boazinha quanto é hoje. Eu estou falando de gente, e para gente, que quando Jesus encontrou você, meu amigo, só que Deus nunca olhou para a sua realidade, Ele olhou para o seu propósito. O que Deus está falando com você aqui essa noite é que Ele não olha segundo a tua realidade, porque a tua realidade hoje pode ser totalmente contrária àquilo que Ele está falando do seu propósito. Deus não olha segundo o seu cenário, porque talvez o seu cenário é crítico, talvez o seu cenário é de dificuldade, mas Deus não olha o seu cenário, a sua realidade, Deus enxerga o seu propósito. Quer que eu te prove isso? Como que Deus chega, meus amigos, para um senhor de idade, com uma esposa estéril, sem filhos, e diz para ele: você vai ser pai? Me diz que Deus é esse, que olha para um homem como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e diz para ele: Pedro, você vai ser o primeiro pastor do evangelho. Que Deus é esse, que olha para um assassino e diz para ele: você vai ser o libertador de Israel. Que Deus é esse, que olha para um menino, pastor de ovelhas, rejeitado, e diz para ele: você vai ser rei de Israel. Que Deus é esse, que olhou para alguém como você e disse assim: você vai ser alguém que vai carregar o meu propósito. E é por isso, meus amigos, que o meu coração se derrama diante de vocês,
Porque nós precisamos mudar a nossa visão. Porque nós olhamos segundo a realidade, não segundo o propósito. Eu vou ser sincero para você. Se entrar um morador de rua ali agora, a maioria de nós, inclusive eu, vai se sentir incomodado. Sabe por quê? Porque a gente olha um morador de rua, a gente olha a realidade dele hoje. Só que o Deus que a gente serve, não olha para ele e não vê um morador de rua. Vê um homem que pode ser um pai de família, um homem de Deus, um pastor, um líder. A gente precisa mudar a ótica que a gente está olhando para as pessoas. Porque você pode estar sentado do lado do maior homem de Deus que você vai conhecer. Você pode estar sentado do lado da irmã que você não gosta muito, mas ela pode ser uma grande avivalista de imperatriz e você não sabe. Porque Deus não olha a nossa realidade, Deus olha o nosso propósito. Ah, Jesus. E talvez tenha gente aqui que nem Davi essa noite, que talvez a sua realidade é normal. Você acorda de manhã, vai trabalhar, volta, vai para a cela, sua rotina é normal. Ou talvez você está numa realidade crítica, difícil, e você não consegue enxergar o propósito de Deus, porque tudo ao seu redor está seco. Mas eu estou aqui para pregar para você essa noite sobre um Deus que um dia olhou para um vale de ossos secos e disse: aí tem um grande exército. Eu estou falando de um Deus que olha a realidade de um menino e transforma ela numa realidade de um homem de Deus. Eu estou falando de um Deus que não depende do meu cenário para declarar o meu propósito. Em nome de Jesus, eu não falei isso no primeiro culto, mas eu quero declarar essa noite: o teu cenário crítico, a tua realidade, por mais difícil que ela seja, não atrapalha em nenhum por cento o propósito de Deus se cumprir na tua vida. Esse é o Deus que a gente serve. Um Deus que olha para um menino, gente. Irmão Hélio, isso é doido demais. Um Deus que olha para um menino cuidando de ovelha e diz para ele: cara, você vai ser rei de Israel. Enquanto eu falei isso daqui agora, eu via como se fosse um lugar, uma igreja, onde tinha muita gente recebendo diplomas. E o meu espírito entendeu que esse momento era como se fosse um momento de unção pastoral. E me vem aqui, pelo espírito, uma informação de que no nosso meio tem muita gente que vai ser ungido pastor. Só que eu quero, você sabe que é você que eu estou falando. Você sabe que é com você que eu estou falando. Eu quero que você entenda, lembra em nome de Jesus, que esse é o Deus que você serve. É um Deus que pega alguém normal e transforma em alguém que vive o propósito eterno de Deus. Esse é o nosso Deus. Segunda lição que eu aprendo aqui. Quando Deus olha para Samuel e diz assim: Samuel, eu estou vendo um rei, Samuel. Samuel, eu estou prestando atenção em um rei. Irmãos, eu aprendo aqui que Deus prestava atenção em Davi. Deus prestava atenção em Davi, minha irmã. E por que isso é interessante, é importante falar? Porque, gente, qual era o maior problema de Davi? Você não vai saber me responder assim logo na primeira, mas eu vou te ajudar. Gente, tem alguém aqui no nosso meio que estava lá para ver Davi matando o urso? Tem alguém aqui? Tem alguém que viu Davi matando aquele leão? Irmãos, me conta na escritura, na Bíblia, alguém que viu Davi matando aquele urso e aquele leão. Você sabe qual foi a única pessoa que viu? Deus. E a ovelha, né? Que se a ovelha pudesse falar, concordava com Davi, mas
Não deu certo. Mas o maior problema de Davi, irmãos, era o fato de que ninguém tinha olhos para Davi. Ninguém viu ele matar aquele urso. Ninguém viu ele matar aquele leão. Nem os próprios pais tinham olhos para Davi. Só que a Bíblia está me apresentando um Deus que não tirava os olhos de Davi. Sabe o que eu quero compartilhar essa noite com você? É que talvez você seja um Davi. Você está matando urso e leão. Oh, tem tempo que você mata urso e leão. Tem tempo que você enfrenta coisas que ninguém vê. E talvez você olhe e diga: meu Deus, ninguém está me vendo. Só que o Pedro, um menino no coração, mas agora eu sou pai, mas um menino, vem aqui essa noite para dizer para você: não se preocupe se ninguém está te vendo. O nosso Deus está prestando atenção em você. Cada segundo que você passa, cada lágrima que cai do teu rosto, Deus está te vendo. E isso deve guardar o nosso coração, meus irmãos. Porque o que faz alguém ser levantado rei não é se os homens estão vendo. Porque aqueles que os homens estavam vendo, que eram os irmãos de Davi, que até o próprio rei conhecia os irmãos de Davi, isso não adiantou de nada. Porque na hora que precisou de um rei, não foi aquele que os homens viram, mas foi aquele que Deus enxergou. Então o que importa não é o que os homens estão vendo. O que importa é quem Deus está vendo. Isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Porque então nós chegamos em uma parte da história que quando Deus fala para Samuel: Samuel, vai lá ungir Davi, vai lá ungir um rei. Samuel olha para Deus e diz assim: Deus, se Saul ficar sabendo, ele me mata. Então Deus vai dar uma ideia para Samuel. Deus diz assim: Samuel, toma uma das bezerras das vacas e convida Jessé e os seus filhos para o sacrifício. Porque nesse sacrifício eu vou te mostrar quem você deve ungir. Então olha comigo. Olha a ideia que Deus dá para Samuel. Samuel, prepara um momento de sacrifício, porque nesse momento você vai ungir o rei de Israel. Essa era a ideia de Deus. Só que agora, meus irmãos, eu quero te contar algo interessante. Você sabia que Davi não foi convidado para esse sacrifício? Agora me faz entender a mente de Deus. Me faz entender a mente do Senhor, que dá a ideia para Samuel de preparar um momento de sacrifício, para que nesse momento Davi fosse ungido, sendo que Deus sabia que Davi não seria nem sequer convidado para esse sacrifício. Tenta entender o que Deus estava fazendo. A ideia de Deus para ungir Davi era ungir ele no meio do sacrifício. Só que ele não foi convidado. Por que Deus dá essa ideia? Como entender a mente do nosso Deus? Eu explico para vocês. Deus não estava apenas preparando um momento. Deus estava anunciando uma mensagem. Deus estava anunciando uma mensagem para Israel. E você sabe qual era a mensagem? Olha aqui para mim. Como que Saul foi rejeitado? Por causa do sacrifício.
e Saul seria um bom rei. Mas porque ele colocou o sacrifício acima da obediência, Deus rejeitou ele. Mas agora, Deus estava levantando o menino Davi, aonde? No sacrifício. Mas ele não estava lá. Por que que ele não estava lá? Porque ele estava sendo obediente ao pai dele, cuidando das ovelhas que o pai mandou. Então, Deus estava gritando uma mensagem para Samuel. Deus estava mostrando para Samuel que Saul foi rejeitado porque colocou o sacrifício acima da obediência. Mas Davi era aprovado porque ele colocou a obediência acima do sacrifício. Sabe o que é que Deus estava gritando para Israel? Que um homem segundo o seu coração é aquele que coloca a obediência acima de tudo. Eu tenho uma palavra para você essa noite, meu querido. Deus está levantando no nosso meio homens, mulheres, líderes, pastores, ministros segundo o seu coração. Você acredita nisso? Só que existe a marca desses homens. E a marca de um homem segundo o coração de Deus não é o sacrifício, é a obediência. A marca de alguém segundo o coração de Deus não é um sacrifício. O sacrifício vem por causa da obediência para um homem de Deus. Mas a marca de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus é a obediência. É a obediência que fez Davi ser ungido rei. E eu lhe digo mais: o sacrifício te coloca até em lugares de acesso. Porque por causa do sacrifício, todos os irmãos de Davi estavam na frente do profeta para só derramar o óleo, e eles eram ungidos. Porque o sacrifício te dá acesso a lugares para ser ungido, mas é a obediência que faz o óleo ser derramado sobre a sua cabeça. Perceba que por causa do sacrifício, Eliabe ficou na frente do profeta. Por um minuto ele não foi ungido rei. Por um minuto. Mas a obediência fez com que, mesmo que Davi tivesse a quilômetros de distância, fosse ungido rei. Sabe por quê, meus amigos? Porque o sacrifício até nos dá acesso a lugares, mas é a obediência que vai fazer a gente cumprir o propósito do Senhor. A obediência nos faz passar na frente, meus amigos. A obediência nos coloca no lugar onde Deus quer que a gente esteja. Eu tenho uma palavra ao seu coração essa noite: o nosso lugar na mesa está guardado. Cristo conquistou esse lugar. A gente não precisa, senão de outra coisa. A gente precisa aprender a passar pelo processo de obediência. Oh, meus amigos, como é difícil passar pelo processo de obediência. Mas a verdade é que a gente precisa aprender a passar por esse processo. Porque no processo da obediência acontece duas coisas. Primeiro, isso é muito precioso, cara. Deus nos prepara através das lutas que ninguém vê. Pedro, do que você está falando, cara? Eu volto na pergunta: quem viu Davi matando aquele leão? Quem viu Davi matando aquele urso? Ninguém viu, meus amigos. Ninguém ouviu aquilo ali antes de Davi ter falado. Só que, irmão Ederson, olha como isso é precioso. Na hora que ele tinha que lutar com Golias, para honrar o nome do Senhor, Saul olhou para Davi e disse o quê? Davi, você não é preparado, você não pode lutar.
E Davi responde o quê? Eu sou preparado. Mas você nunca lutou uma guerra, porque você nunca viu. Um dia eu estava lá e o leão veio, eu matei o leão em nome do Senhor. Um dia eu estava lá e matei o urso em nome do Senhor. Ninguém viu, ninguém estava lá, mas aquilo me preparou para o momento que eu precisava, para honrar o nome do Senhor diante da multidão. O processo da obediência é difícil, mas é nesse processo que Deus usa as lutas que ninguém vê, para nos preparar para o seu propósito. Eu me lembrei de uma experiência. Pensa comigo, irmãos. Idealiza na sua cabeça aí agora. Imagina uma mulher que o seu esposo tem problema de alcoolismo. Essa mulher luta, uma luta que ninguém vê. Essa mulher, ela tem que todo dia, à noite, pegar o seu marido bêbado, dar banho nele, dar comida para ele e pôr ele deitar, para que no outro dia ele embebeda de novo e ela tem que fazer a mesma coisa. Essa mulher luta uma luta que ninguém vê. Mas sabe de uma coisa? Se essa mulher se torna pastora, não vai ter ninguém com o nível de misericórdia dessa mulher na igreja. Se essa mulher se torna líder de uma igreja, poucas pessoas vão ter o mesmo nível de misericórdia que essa mulher. Sabe por quê? Porque Deus preparou ela com uma luta que ninguém viu. E eu tenho esse entendimento para derramar sobre a sua vida essa noite. Talvez você esteja passando por lutas que ninguém está vendo. Talvez você esteja matando urso e leão que ninguém está te enxergando. Mas saiba de uma coisa essa noite: essas lutas estão te preparando para o momento que Deus quiser que você cumpra o seu propósito. São essas lutas, irmãos. Deus não prepara a gente em cima de um púlpito. Deus não prepara a gente na visibilidade, no público. Deus prepara a gente no anonimato. Deus prepara a gente quando ninguém está olhando para a gente. Isso daqui que vocês estão vendo, esse homem pregando para vocês, as primeiras oportunidades que eu tive foi para pregar para as minhas panelas em casa. As primeiras oportunidades que eu tive foi aonde eu tive que conhecer o Senhor dentro das minhas limitações. Então Deus não prepara um homem em cima de um púlpito. Deus prepara um homem no anonimato. E se você está aqui essa noite, e você é alguém que tem matado o urso, leão, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Pare de reclamar, porque Deus está te preparando para aquilo que Ele tem para a sua vida. E quando Deus te prepara escondido, é porque Ele sabe que quando Ele te revelar, Ele não vai perder o seu coração. Deus pode te apresentar para quem Ele quiser, Ele não vai perder o seu coração. No processo de obediência, a gente aprende a amar a presença de Deus acima de todas as coisas. E é isso que eu olho para a história de Davi, eu aprendo. Quando eu olho para a história de Davi, há uma coisa que ecoa para mim: a forma como Davi ama a presença de Deus. E é dentro do processo da obediência, é dentro do processo aonde o Senhor nos forja, que Ele nos ensina a amar a sua presença. É nesse processo, meus amigos, porque nesse processo não tem nada além de você e a presença de Deus.
E Deus não tem problema em entregar tudo para alguém que ama a sua presença, porque Deus sabe que mesmo entregando tudo, aquilo não vai roubar o coração, aquilo não vai roubar o espaço da presença de Deus no coração de Davi. Eu não sei quem é você, eu não sei como você está aqui essa noite, eu não sei qual é a sua situação atual. Talvez você esteja se conectando com tudo que eu estou falando. Talvez você seja alguém que está passando por esse processo de obediência, aonde Deus está te escondendo como escondeu Davi, aonde você olha para o seu cenário e parece que ele está desconexo com aquilo que Deus está falando sobre o seu propósito. Talvez você seja alguém que realmente ninguém está te vendo, ninguém está encontrando você. Talvez você seja um Davi aqui essa noite, mas eu quero compartilhar algo com o seu coração, que está no meu coração. Quando Deus forja um homem para que ele seja segundo o seu coração, Deus nunca vai perder esse homem para nada. Deus não vai perder para o dinheiro, Deus não vai perder para o ministério, Deus não vai perder para o cargo, Deus não vai perder para o ativismo. Deus sempre vai ter o coração de Davi. Para mim poder encerrar, quando eu olho para a história de Davi, eu aprendo uma coisa. Isso emociona o meu espírito. Eu aprendo o que Deus pode fazer quando Ele encontra alguém segundo o seu coração. Quando eu olho para a história de Davi, eu aprendo que Deus não escolhe a partir do seu cenário. Quando eu olho para a história de Davi, eu olho para alguém que Deus encontrou, porque Salmos 89:20 vai dizer que Deus encontrou Davi e ungiu com santo óleo. Então quando eu olho para a história de Davi, eu aprendo sobre um Deus que nos encontra. E que nos encontra não na nossa melhor situação, não no nosso melhor cenário, não na nossa melhor realidade, mas eu aprendo sobre um Deus que nos amou antes de todas as coisas, sobre um Deus que olhou para mim talvez quando eu não era ninguém e investiu em mim segundo o seu propósito e não segundo as minhas obras. E eu estou olhando para pessoas aqui que você sabe muito bem da onde Deus te tirou. Eu estou olhando para gente aqui que você sabe muito bem qual era o cenário que Deus te encontrou. Você é um Davi de Deus. Você é um Davi de Deus, do qual Deus encontrou e Deus mudou a sua história. Quando eu olho para Davi, eu vejo que Deus levanta homens, mulheres, que sejam segundo o seu coração para cumprir o seu propósito. Quando eu estava preparando essa mensagem hoje à tarde, e que eu encerro, foi muito precioso, porque quando Deus estava falando para mim, Pedro, assim como eu escolhi Davi, segundo o meu coração, essa é a forma que eu escolho, não por aparência, mas segundo o coração. Eu comecei a ter uma visão, meus amigos, e eu vi um bebê, todo de barro. Era um bebê que eu via lama nele, ele era todo de barro. E eu fiquei, Senhor, que é isso, que é isso, que é isso? Até que a voz de Deus ecoou dentro do meu espírito e disse assim, Pedro, esse bebê é você. Desde o momento que você nasceu, você continua sendo um vaso de barro nas minhas mãos. E eu tentando entender, o que isso tem a ver com Davi? Grande parte de vocês conhece a minha história, mas talvez grande parte não conheça. A minha mãe não era crente. Quando ela descobriu que estava grávida, em uma noite de curtição, o diabo colocou na cabeça dela para ela abortar.
E até o 5º mês de gestação, minha mãe tomou remédio abortivo para me abortar. Não culpo ela, porque eu entendo que não foi ela. Mas até o 5º mês ela tomou remédio abortivo. E por algum motivo, nem um pouco natural, eu estou aqui para servir o Senhor. Mas eu nasci. Mas até pouco tempo atrás da minha vida, era difícil para mim entender quem era eu, quem era a minha família, e para que eu estava ali. Essas foram as perguntas de Davi a Deus: quem sou eu? Quem é a minha família e por que eu estou aqui? E eu fiz essas perguntas para Deus diversas vezes, até que um dia Deus usou alguém para falar comigo, e a voz de Deus ecoou a mim, e a palavra foi: Pedro, eu permaneci você, eu te preservei, eu te escolhi antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, para que você cumprisse o meu propósito segundo o meu coração. Sabe por que eu estou contando esse testemunho aqui? Porque um dia Deus olhou para esse menino, um menino que não conheceu seu pai, um menino que viveu praticamente a vida toda sozinho, e um dia Deus olhou para esse menino e disse: cara, ele vai ser pai. E está ali a Maria Alice. Deus olhou um dia para esse menino e disse: vai ser pregador do Evangelho. E estou aqui. Por que eu estou falando isso? Porque Deus fez isso com você. Deus olhou para você e disse: vai ser um homem de Deus. Tem gente aqui que vivia na bebida, tem gente aqui que vivia em outra religião, mas Deus olhou e disse: vai ser homem de Deus. Tem mulheres aqui que viviam longe de Jesus, mas Jesus olhou e disse: vai ser mulher de Deus, vai ser líder de célula, vai ser pastor, vai ser missionário, vai ser missionária. Deus encontrou você como encontrou Davi. Se fique de pé no seu lugar.